Olá, estamos em mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical, hoje com a lição acerca do profeta Joel, que é um profeta muito importante para o pentecostalismo, devido à menção de uma passagem que se tornou clássica lá no livro de Atos dos Apóstolos e que se torna, portanto, um texto fundante para o movimento pentecostal. Não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like, deixe suas sugestões, comentários, dúvidas e não deixe de assistir o vídeo até o final. Introdução. O arrependimento sincero e a mudança de vida são a base da genuína espiritualidade. No livro do profeta Joel encontra-se esse chamado e, por isso, ele é conhecido como o profeta do avivamento. Joel profetizou numa época de grande devastação em toda a terra de Judá, independente de qual seja a época. Exatamente, vamos verificar isso. O contexto histórico de Joel apresenta um tempo de calamidade decorrente de uma destruidora praga de gafanhotos e de uma grande seca, como vemos lá no capítulo 1, logo no primeiro versículo, logo no início do livro. O povo não havia atingido o estado de depravação presenciado em outras épocas, mas a religião já se caracterizava por um notável formalismo. Joel, ele defende você utilizar jejum como uma prática necessária, uma prática bem-vinda, mas Joel, ele ataca o formalismo, ou seja, um ritualismo esvaziado. 1.1. Conhecendo um pouco mais o profeta. O nome Joel significa o Senhor é Deus, no hebraico Yoela. Assim como outros, não há uma biografia nos textos bíblicos sobre o profeta. Diz apenas que ele era filho de Petuelo. O evangelista Vandilson Ferreira, na revista Betel Dominical, do segundo trimestre de 1994, cita em seu comentário a possibilidade de Joel ter atuado a partir do tempo do rei Joás. Então aqui, esse evangelista, lá na revista Betel Dominical de 94, ele situa pelo menos o início da profecia de Joel no reinado de Joás, e cujo contexto nós encontramos em 2 Reis, no capítulo 12. Apesar da escassez de informações sobre Joel, no Novo Testamento o apóstolo Pedro faz uma referência à profecia dele, ratificando assim seu ministério. Como já tivemos oportunidade de dizer, Joel então se torna um profeta importante para o pentecostalismo. Sicre Dias, ele nos diz que o título atribui o livro a Joel, filho de Fatuel. Aqui a mudança de pronúncia é pelo fato de haver uma pequena mudança na tradução grega, que é levada em consideração pelo Sicre Dias. Mas nada nos diz sobre sua pessoa, nem sobre a época em que ele atuou, ou seja, não temos detalhes sobre a pessoa de Joel e não temos detalhes dentro da Bíblia, dentro do livro dele, sobre a época em que ele teria atuado. Lendo a obra, podemos deduzir com clareza apenas que ele era judeu, pregou em Jerusalém, pelo fato de ele estar falando de todos os rituais praticados no templo, e possuía um conhecimento bastante profundo da vida camponesa, pelo fato dele citar a questão da praga dos gafanhotos. Ainda usando aqui Sicre Dias, sua atividade foi datada nas épocas mais diferentes, desde o século IX até o século III, ou seja, o arco temporal é de 600 anos, 6 séculos. Não existe certeza acerca da exata época em que Joel profetizou. Embora a tendência predominante o situe na época persa, é importante salientar isso, hoje há um predomínio de situá-lo após o cativeiro, na época persa. Outros continuam admitindo como data possível os últimos anos da monarquia, final do século VII e começo do século VI, como
no slide anterior, vimos acerca da revista Betel, lá de 1994. Agora, o que é interessante é que teríamos uma comparação dos 3 primeiros profetas menores na ordem canônica, não na ordem cronológica. Falamos isso no primeiro vídeo. E é interessante que esses profetas eles estarão agrupados de 3 em 3. Vamos ver isso ao longo do trimestre. Oséias é um profeta do norte, profetizando para o norte, mas ele fala sobre o cativeiro do norte. Joel já é um profeta do sul e, consequentemente, fala sobre o cativeiro do sul. Amós, ele profetiza para o norte, porque ele é do sul, mas profetiza para o norte também sobre o cativeiro que está para cair sobre o reino do norte. É bem interessante essa comparação. Vamos ao subtópico 1.2, a invasão dos gafanhotos. Além de ter o texto que é considerado o fundante do movimento pentecostal, o livro de Joel ele é muito conhecido por essa menção da praga dos gafanhotos. Nos dias de Joel, aconteceu grande destruição por uma praga de gafanhotos que devastou toda a plantação, deixando o povo na fome, miséria e seca. O gafanhoto é um inseto saltador que se alimenta de vegetais. Agora é interessante, como nós vamos ver, é que não há certeza se esta praga ela é tão somente simbólica ou se está falando de uma praga real que aconteceu nos dias de Joel. Ele também pode estar resgatando uma praga antiga, não necessariamente na época do próprio profeta Joel. Falando do gafanhoto, ele passa por 4 fases em sua vida, que são relatadas distintamente em Joel 1,4, como se fossem 4 tipos diferentes de gafanhotos: o cortador, o migrador, o devorador e o destruidor. É tão importante essa menção de gafanhotos que vamos esmiuçar um pouco. Essas menções aqui do cortador, migrador, devorador e destruidor está com base na Almeida atualizada. O cortador, no hebraico gazam, é um substantivo derivado do verbo gazam, cortar fora. Daí a tradução sugerida, cortador. Ocorre em apenas 3 passagens, Joel 1,4, depois 2,25 e Amós 4,9. A tradução brasileira, junto com a Almeida corrigida, primeira edição, traduzem a palavra por lagarta, enquanto que a Almeida, 1820, traz oruga, acompanhando a Septuaginta que traz campê. O gazan talvez seja um gafanhoto ainda novo, num certo estágio de desenvolvimento. Em geral, os gafanhotos só atacam as folhas de oliveiras depois de todas as outras coisas terem sido consumidas. Assim, Amós 4,9 descreve uma situação de devastação absoluta. É interessante como, além de Joel, será justamente na ordem canônica o livro posterior, que é o de Amós, que trata acerca do gazam. Falando agora do migrador, no hebraico arbe, o vocábulo provavelmente deriva da raiz rabá, tornar-se numeroso, daí falar de um enxame. Dentre as muitas palavras que designam o gafanhoto, arbe é o vocábulo genérico e é usado com maior frequência, 24 vezes. A praga de arbe, que é descrita lá em Deuteronômio 28:38, é relacionada como uma das maldições divinas que viriam sobre os israelitas, caso desobedecessem aos mandamentos de Deus. O arbe é uma das pragas que Moisés invocou sobre o Egito, que é descrito, além de Êxodo, também lá nos Salmos. Note como sempre está relacionado à ideia de juízo, de castigo divino. Portanto, gafanhotos são empregados em símbolos que designam um grande número, também lá em Juízes, Jeremias e no livro do profeta Naum. Mas observe como está sempre relacionado à ideia de juízo. Devorador, no hebraico yelek, estágio não alado e rastejante do gafanhoto novo, talvez derivado do verbo lakak, lamber, beber, lambendo. A palavra ocorre 9 vezes. A Septuaginta traduz por brujos, gafanhoto sem asas, assim como aparece na tradução brasileira, traduz como brugo.
A Bíblia de Jerusalém utiliza simplesmente larva e faz essa observação numa nota de margem. Em Joel 1,4 e 2,25, o ieleque talvez represente o gafanhoto em seu estágio larvar inicial. Bíblia de Jerusalém sugere gafanhoto saltador, mas em Jeremias 51:27, o ieleque é descrito como eriçado, numa alusão aos pseudo-chifres que cobrem as asas rudimentares do estágio ninfeu. Em Naum 3,16, indica-se o último estágio ninfeu, quando o gafanhoto metamorfoseia-se e então abre as asas. Eu tirei todas essas observações do Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento. Apesar de ser muito resumido, é um único volume, ele ainda é uma referência. Vamos agora ao destruidor, no hebraico racilo. A palavra deriva do verbo raçalo, consumir, como está lá em Deuteronômio 28:38. Veja como mais uma vez aparece Deuteronômio 28 e como é importante comparar com os dois textos. Ocorre 6 vezes. A tradução da imprensa bíblica brasileira traz por lagarta, e aí compara na Almeida atualizada, larva. A palavra aparece em ugarítico como rassan, gafanhoto, paralelamente a irbi locusta, que nós vemos nos livros de ugarítico. Em Joel 1,4 e 2,25, racilo é usado para designar o gafanhoto novo e, portanto, devorador. Mais uma vez, usando aqui o Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento. O significado preciso das 4 palavras hebraicas traduzidas como gafanhoto nesse versículo é um desafio de longa data para os linguistas hebreus. Então, isso é interessante. Eu dei aqui justamente as observações que nós podemos colher de um dos dicionários, que é o Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento. Mas quando nós vamos fazer uma pesquisa mais profunda, que não daria tempo de explorar tudo aqui nesse vídeo, vemos que as 4 palavras se tornam um pequeno desafio de tradução. Porque o problema combina não somente etimologia, origem das palavras, como também entomologia, ou seja, um estudo mais profundo acerca dos insetos. Em nosso texto, há várias maneiras possíveis de interpretar as diferentes palavras. Eu tirei aqui essa observação de um biblista. Observe que existem 9 palavras hebraicas que designam gafanhotos. Um outro dicionário vai falar de 10. São utilizadas 4 ali em Joel. Então, aqui as palavras listadas no Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento: arbe, gazam, gebá, somente na forma plural gebim, que não aparece lá em Joel, gobai, hagav, racil, ielek, solam, selatsala. Em acadiano havia 18 diferentes palavras para gafanhotos. E no Talmud, que é a tradição oral dos judeus codificada por escrito, nós encontramos 20 palavras. É provável que as palavras ielek, hatzil, gazam e arbe indiquem as fases sucessivas do ciclo de vida dos gafanhotos do deserto. Então, é uma das teorias mais aceitas hoje. O ielek é o gafanhoto em sua primeira fase larval e áptera. É de cor preta e salta. O hatzil desenvolve parcialmente asas e mandíbulas. É preto e amarelo. O gazam é amarelo e tem mandíbulas e asas completamente desenvolvidas que posteriormente secam. Por fim, o arbe é o adulto sexualmente maduro. Esse também é o termo genérico para gafanhoto. Caso não representem fases de desenvolvimento, os termos podem ser sinônimos usados de forma retórica. Ainda há essa outra possibilidade. Eu tirei aqui de um outro dicionário, esse é até muito mais completo, em 5 volumes, que é o Novo Dicionário Internacional de Teologia e Exegese do Antigo Testamento. É uma coleção que hoje, em português, é a mais ampla que nós temos sobre todos esses termos hebraicos. Subtópico 1.3. A necessidade urgente de arrependimento. Deus, por intermédio do profeta, chama o povo ao arrependimento e à santificação. O Senhor diz que todos, independentemente da idade, deveriam se arrepender. É o que está lá em Joel 2,16. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos,
congregai os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo de sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Também deveriam guardar na memória como o pecado traz graves consequências à vida daqueles que insistem em sua prática sem responder ao chamado do Senhor para uma vida de santidade. Fazeis sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração, como nós encontramos lá em Joel 1:3. Os profetas falaram do dia do Senhor como próximo no contexto da aproximação do exército do norte contra Jerusalém. Joel, ele fala também sobre o dia do Senhor, que é um tema que vai aparecer em mais de um profeta e geralmente está relacionado à aproximação dos exércitos do norte contra Jerusalém, que seria uma possível alusão aos exércitos tanto babilônicos quanto assírios. Mas Isaías 13:6 aplica a frase à destruição iminente do próprio exército do norte, ou seja, do exército babilônio. E Obadias 25 a usa para descrever o julgamento vindouro de todas as nações. Joel reuniu todos esses temas em seu livro. Daí muitos que defendem uma data tardia para Joel é porque ele parece pressupor todos esses elementos de outros profetas. A singularidade da mensagem do profeta é que ela se origina de uma experiência do cotidiano, fazendo lembrar muito o contexto das parábolas proferidas por Jesus, depois lá no Novo Testamento. Ou seja, a contemplação de uma praga de gafanhoto. Sua mensagem se destinava tanto à liderança quanto aos moradores da terra. Isso é bem interessante. Ele chama a atenção das lideranças, assim como Amós já tinha chamado e assim como Oséias também chama. É outro elemento que une essa trinca de livros proféticos. Todos estavam sendo alertados e chamados pelo Senhor ao arrependimento, jejum, à conversão e à contrição. Subtópico 2.1, o alerta do profeta. Na cultura daquele tempo, qualquer sinal de desordem da natureza era entendido como castigo de Deus. Inundações, gafanhotos, granizos, eclipses, secas, etc. Esses sinais provocavam reflexões e um convite para um ajuste naquilo que desagradava ao Senhor. Nos 2 primeiros capítulos do livro de Joel, percebe-se um cântico triste. O primeiro capítulo lembra até um pouquinho um salmo, isso é bem interessante. Apesar disso, Joel descreve que o país lamenta como a virgem que está cingida de pano pelo marido da sua mocidade. Joel lá 1:18. Tal é a tristeza que todas as árvores do campo se secaram e a alegria se secou entre os filhos dos homens. Mas, em seguida, faz um apelo à conversão. Será que, ao olhar para o país devastado, aquele povo vai reconhecer que precisa se voltar para o Senhor? Em Joel 1:13, é impressionante que Joel tenha falado dos sacerdotes como aqueles que ministram diante do meu Deus e depois tenha chamado o templo de casa do seu Deus. Ao distinguir os sacerdotes como aqueles que ministram diante do meu Deus, Joel lembrou-os do seu dever de levar as necessidades do povo, incluindo ele mesmo, diante de Deus. Em suma, ele os conclamou a cumprir suas responsabilidades designadas como intercessores e líderes na adoração. Vamos lembrar da diferença que é estabelecida entre o profeta e o sacerdote. O profeta ele traz a palavra de Deus para os homens, enquanto que o sacerdote estava incumbido de levar as palavras dos homens para Deus, ou seja, intercessão. Isso implica que o próprio Joel não era um sacerdote, o que é significativo à luz das recentes especulações sobre a devoção de Joel ao culto. Isso porque o fato de ele falar muito do culto, com muitos detalhes, fez com que alguns pensassem que Joel, além de profeta, talvez também fosse um sacerdote. Mas aqui percebe-se que não é bem isso. 2.2. Esperança em meio à catástrofe. A segunda parte do livro do profeta Joel é uma mensagem de esperança, o derramamento do Espírito Santo. Depois de toda aquela desolação, a consolação do Senhor chegará. O Novo Testamento ratifica estes versículos ao se referir ao Pentecostes.
E a presença e a ação do Espírito Santo resulta em profecias, sonhos, visões, modos próprios do agir de Deus lá no Antigo Testamento. Champlin, no seu famoso comentário a todo o Antigo Testamento, sobre Joel 2,28. O grande dia do reino de Deus será anunciado pelo derramamento do Espírito e por outros grandes sinais. Se as promessas no livro de Joel foram feitas ao povo de Israel, os cristãos não hesitaram em apropriar-se delas, crendo que o Pentecostes foi o cumprimento, pelo menos preliminar, do que é dito aqui, como está lá em Atos 2,16. Aqui entra uma pequena observação acerca da versão grega, que é utilizada lá em Atos dos Apóstolos. O texto hebraico diz: eu derramarei o meu espírito. Já a Septuaginta traduziu como: eu derramarei do meu espírito, usando a preposição ek. Embora alguns gramáticos digam que isso é apenas uma particularidade da língua grega, outros vão apontar o fato de que isso seria evidência de que, ao utilizar derramarei do meu espírito, usando o texto da Septuaginta, lá em Atos, estaria salientando que a promessa se cumpriu ali apenas parcialmente, porque no livro do profeta Joel, segundo o texto hebraico, há uma promessa mais ampla que no final dos tempos ele derramaria totalmente o seu espírito. Vamos também salientar que a maior parte das citações do Novo Testamento, elas são tiradas da Septuaginta, mas há alguns comentaristas pentecostais que salientam essa importante questão gramatical, que teria aqui consequências homiléticas bem interessantes. Pedro expandiu a profecia de Joel para incluir não-judeus, o que não estava saliente lá no livro do profeta Joel. E isso naturalmente se deve a uma compreensão mais profunda das questões espirituais, derivadas de revelações mais elevadas do cristianismo. Vamos agora ao tópico 2.3, o fruto do arrependimento. O arrependimento sincero move o coração de Deus para mudar o quadro de tristeza que veio em consequência do erro, em alegria. Em Joel, Deus se compadece e promete alívio sobre a nação. O Senhor teve misericórdia do seu povo e, para honrá-lo, mostra o seu zelo. Eis que vos envio o trigo, o mosto e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregareis mais ao opróbrio entre as nações, como está lá em Joel 2,19. O Senhor restauraria as colheitas devoradas pelos gafanhotos e o povo seria suprido em suas necessidades básicas. Isso os levaria a reconhecer a soberania e o poder de Deus, e todos saberiam que Deus estava no meio do povo de Israel. Champlin, comentando sobre Joel 2,13, o Deus irado é facilmente aplacado pelo coração contrito que o pecador apresenta quando pede humildemente o perdão de suas ofensas. Podemos observar essas citações aqui em Jeremias 26 e em Jonas 3. O homem pode responder à calamidade com arrependimento, e Deus pode remover graciosamente a aflição. O homem estará tratando com alguém que sabe como demonstrar misericórdia. O julgamento, no final das contas, é um dedo da amorosa mão de Deus. Opera o bem e o bem pode substituir o julgamento. A mensagem do profeta é clara. Havendo arrependimento autêntico e fidelidade por parte do seu povo, o Senhor Deus é poderoso para transformar o cenário de desesperança em vitória definitiva. É preciso ter em mente que quando o termo últimos tempos é usado na Bíblia, tem uma conotação de esperança, pois trata-se da vitória final de Deus. Arrependimento genuíno, subtópico 3.1. Ao contemplar aquele cenário de destruição, Joel admoesta aos seus compatriotas a buscar a santificação, o quebrantamento e maior submissão ao Senhor. Santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores dessa terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Joel 1,14. Tais palavras, ainda hoje, ecoam no coração daqueles que, sensíveis à voz de Deus, anseiam por sua manifestação, destruindo o mal causado pelo pecado dos homens.
Mais uma vez aqui citando o comentário de Garrett, lá na página 327. A lição aqui é que a liturgia não é necessariamente artificial, não pode ser artificial, que nem toda a espiritualidade é privada e que o arrependimento pode ser e muitas vezes deve ser acompanhado por sinais exteriores de tristeza, como o jejum. Mas isso é apenas, no caso do jejum, o símbolo, o sinal de um arrependimento sincero que começou de dentro, não pode começar de fora. Primeiro vem o sentimento genuíno de contrição, e aí depois ele é externado através, por exemplo, do jejum. Está claro em Isaías 58, dos versículos 3 ao 6, que os profetas não consideravam o jejum como provas seguras de piedade. Isso é muito interessante. Jejum, ele jamais foi prova de piedade. Primeiro você tem um coração contrito, primeiro você tem uma atitude interior de piedade e depois você externa com a prática do jejum. Ou seja, porque eu estou me santificando, eu faço jejum. Não é o jejum que santifica. E nem pode ser considerado como automaticamente eficazes. Por outro lado, esse versículo implica que eles não rejeitaram o jejum como artificial, mas o consideraram como uma expressão genuína de humilhação diante de Deus. É uma expressão genuína, só não pode ser um fim em si mesmo. Mais uma vez eu saliento, não é o jejum que santifica, não é a atitude em si, mas porque eu já tenho um coração contrito que eu busco o jejum. 3.2. Santificação urgente. A falta de santidade emperra, amarra e desacredita a igreja. Quando o povo de Deus despreza a santidade e passa a amar o mundo, se torna o maior impedimento para a ação de Deus na história. Nada pior do que uma pessoa que se diz cristão viver uma vida mundana e compactuada com o pecado. A falta de santidade tem sido um grande impedimento para um avivamento. Diga-se passagem, uma santidade que ela é genuinamente sentida dentro, não apenas externamente. A palavra de Deus é clara: e rasgai o vosso coração e não os vossos vestidos. É justamente isso que está salientando aqui. Não adianta rasgar o vestido, que era um sinal de humilhação lá no Antigo Testamento, se primeiramente não rasgar o coração. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Joel 2,13. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. O coração, conforme é usado aqui, não deve ser considerado o centro das emoções e das paixões. Isso é um desenvolvimento posterior. Vamos entender que o hebraico bíblico, ele não possui uma palavra para mente. Por isso, ele vai utilizar rins, coração. Vamos lembrar mais uma vez de Provérbios 4:23. De tudo que se tem que guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O que isso quer dizer? De tudo que se deve guardar, guarda a tua mente, o teu pensamento. Não é o coração como centro das emoções. Na psicologia hebraica, o coração era geralmente considerado como centro da vida moral, espiritual e intelectual, principalmente. Naquele salmo que diz, Senhor, sonda os meus rins, eu costumo dizer que o salmista não está pedindo um check-up das vias urinárias. O que ele está pedindo é sonda os meus pensamentos. Então, o arrependimento deles deveria ser acompanhado com jejuns e com choro, exteriorizando a tristeza pelo pecado do arrependido, que saliento mais uma vez, começou do seu interior. Subtópico 3.3, libertação e esperança. A mensagem de Joel é atemporal e alcança todas as gerações, confrontando-as com seu modo de viver, ao mesmo tempo em que apresenta a solução baseada em arrependimento e mudança. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Sua mensagem traz alento e esperança aos corações que se encontram presos a um cenário de destruição, pecado
e afastamento do Senhor. O Senhor bramará de Sião e dará sua voz de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Joel 3,16. Aqui, mais uma vez, eu mostro a bibliografia que eu utilizei para fazer toda essa lição, durante todo o vídeo, os dicionários que eu utilizei,